Olá, bom dia! Sexta-feira chegou e a gente começa o Bom Dia News deste 17 de maio aqui pela sua Udia TV, afiliada da Rede TV no Piauí, canal 23.1. Vamos agora aos destaques da versão impressa do seu Jornal O Dia. Salip 2019 traz grandes nomes do jornalismo e do feminismo para o Piauí. Em política, você vai conferir. Deputado Júlio Arcoverde retorna à Assembleia na segunda-feira, independente de acerto com o governador. E ainda, governo regulamenta inscrições de motoristas por aplicativo no INSS. Esses e outros destaques você confere no seu Jornal O Dia, líder em credibilidade. Hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate à Homofobia. Alguns avanços já foram conquistados, mas o segmento ainda luta por mais respeito e também para evitar o número ainda elevado de mortes registrado em todo o país. Vamos conferir na reportagem de Zanviana e Marcelo Cavalcante. A Josiane é uma mulher transpolitizada. Sabe bem do preconceito que enfrenta a população LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersex. Desde quando eu me entendi por gente, desde quando eu me identifiquei como tal, eu busquei estar me adequando a minha cabeça, a minha mente ao meu físico. Então, a partir dos 15, 16 anos de idade, é que eu consegui acordar para a vida, dei esse pontapé inicial na minha vida como pessoa trans, porque eu já era uma pessoa trans, mas não reconhecia de fato meus direitos e meus deveres. Hoje ela é gerente de enfrentamento à LGBTfobia para exatamente empoderar as pessoas que sofrem com preconceito. Os dados deste preconceito e homofobia resultam numa expectativa de vida de 35 anos para as travestis e mulheres trans. Travestis e transexuais são mortas com requintes de crueldade pelo simples fato de ser pessoa trans. O Brasil hoje é um país que mais mata pessoa travesti e transexual. A gente ganhou no ranking em primeiro lugar, pois além de várias políticas públicas efetivadas no Estado, mas é um dos países que mais matam pessoas por ser travesti ou transexual. Está suspenso no Supremo Tribunal Federal o julgamento que criminaliza a homofobia e a transfobia. Um passo importante para diminuir o preconceito, ainda sem previsão de retorno. Enquanto isso, o Brasil está no topo do ranking de país que mais mata travestis no mundo. Para a fundadora do grupo Matizes no Piauí e militante há 18 anos, Marinalva Santana, a luta dos direitos LGBTs e o envolvimento com a causa são muito importantes. Se você é LGBT e você no seu local de trabalho, se você dentro da sua família, você não baixa a cabeça para a discriminação, né, para os constrangimentos que lhe tentam impor, era também uma forma de militância que é importante na ampliação e na conquista de direitos. Importante também é a data, 17 de maio, que marca em todo o mundo como luta contra o preconceito e o direito das pessoas de serem quem elas são. É um dia onde a gente busca estar mostrando, dando visibilidade para essa população, para que ela possa, assim, estar sendo inserida dentro da sociedade como cidadão de fato e de direito. É mais simbólica nesse momento, não é? Porque é um momento marcado do ponto de vista político pela retirada de direitos, não é? Pelo avanço do conservadorismo, mas nós não vamos baixar a cabeça. Não é? Esses momentos de adversidade, de arrefecimento, não é? Na questão da conquista de direitos, eles servem também para a gente refletir e repensar as estratégias de luta. Em Teresina, uma série de programação está marcada para debater o tema. Uma roda de conversas no Memorial Esperança Garcia, às 4 da tarde, vai discutir os processos de descoberta da orientação sexual. A procissão de luzes tem concentração na Avenida Frei Serafim, às 6 horas da tarde. E em Floriano, acontece a mesa temática Dia do Respeito, porque doença não há.
Dados de um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, apontam que o número de pessoas desocupadas ou subutilizadas no Piauí é o maior do país. A taxa de informalidade também é uma das mais altas do Brasil. A gente confere agora mais detalhes na reportagem de Isabela Lopes e Edinaldo Rodrigues. Dentre os estados brasileiros, o Piauí é o que apresentou a maior taxa de subutilização da força de trabalho no primeiro trimestre de 2019. Ou seja, 41,6% da população do estado é composta por pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial em relação à força de trabalho ampliada. O dado é do IBGE e faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio e foi divulgada nesta quinta-feira. Para se ter uma ideia da taxa piauiense, ela é quase 2 vezes maior que a taxa nacional, que é de 25%, ou 28,3 milhões de pessoas, o número recorde na série histórica. Com o aumento da informalidade, tende a crescer também o aumento de trabalhadores atuando por conta própria. Realidade observada no Piauí, no primeiro trimestre deste ano. Estou me vendo assim, que minha esposa faz din-din, né? E aí a gente vende o din-din com água mineral, né? Ela sai no carrinho e eu fico aqui em frente à igreja vendendo, né? Eu estou com 3 anos que eu não trabalho mais de carteira assinada porque não tem emprego, certo? Toda vez que eu vou bater numa porta do emprego aí para pedir emprego para mim trabalhar, porque eu trabalho de carteira assinada. Então eu vou bater e o homem faz assim, não tem emprego não. O Piauí possui o segundo maior percentual de informalidade do país e a quantidade de pessoas trabalhando por conta própria é a 6ª maior do Brasil. 31,6% dos trabalhadores piauienses não possuem vínculo empregatícios com terceiros e trabalham para si mesmos. Outro dado preocupante e que chama atenção para o desempenho do mercado de trabalho no Piauí é o de empregados no setor privado e que não possuíam carteira de trabalho assinada no primeiro trimestre deste ano. Eles representam 47,8% da população do estado, sendo a 2ª maior proporção do país. Isso significa dizer que a taxa de informalidade no Piauí é a 2ª maior do país. Em todo o Brasil, são mais de 11 milhões de pessoas nestas condições. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de Teresina está em tramitação na Câmara Municipal. A área da saúde deve receber um volume maior de recursos a partir do próximo ano. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Eliezer Rodrigues. A LDO é a referência adotada para a distribuição dos recursos públicos. Uma audiência próxima semana deve expor as demandas previstas para o próximo ano. Em 2020, a saúde deve ser contemplada com um percentual maior de emendas parlamentares. 50% das emendas dos vereadores devem ser destinadas à saúde. Como anteriormente não constava essa indicação direta qual ou não serviço ou obras deve ser indicada, essa proposta da Prefeitura está sendo discutida aqui na Câmara e com certeza nós vamos ter uma abertura do Executivo para que a gente possa reduzir e destinar para outros órgãos da Prefeitura que não apenas e tão somente a saúde. Vereadores membros da Comissão de Saúde Pública da Câmara Municipal de Teresina estiveram reunidos nesta quarta-feira com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles da Silveira. Os parlamentares cobraram a manutenção e a conclusão de unidades básicas de saúde. O encontro foi proposto pelo vereador Joaquim do Arroz. O que me levou a promover essa reunião aqui na casa, na Comissão de Saúde, que faço parte, foi a questão da UBS, lá do Gurupi, que era já quase próxima a ser inaugurada, foi abandonada a obra e os vândalos arrancaram tudo da obra. Porta, janela, forra, teto, fizeram um verdadeiro arrastão e a Prefeitura não tomou nenhuma atitude, não colocou um vigia, não colocou ninguém para defender o patrimônio que é nosso. A base aliada está mais otimista em relação aos investimentos em unidades básicas de saúde. Ainda não está definido, mas eu creio que teremos um bom senso para que não chegue, que seja estimulado os vereadores a investir na saúde, porque realmente precisa, apesar de ter outras áreas muito importantes, como saneamento básico, como
Os vereadores, eles andam na cidade e são as mais diversas reivindicações das comunidades para os vereadores. Dia 21 nós vamos receber aqui secretário de Finanças, Semplan, convidando o Ministério Público, enfim, convidando toda a sociedade civil organizada que queira participar e tirar algumas dúvidas sobre quais as ações e serviços que constam do projeto da LDO, para que a gente possa, se tiver alguma sugestão plausível, alterar ou não, ou manter da forma que está a LDO. Depois de uma trégua, Teresina voltou a registrar fortes chuvas e elas devem continuar durante todo o mês de maio, é o que aponta a meteorologia. A gente confere agora mais informações na reportagem de Zanviana. As chuvas que caíram na noite de ontem e hoje em Teresina deixaram a população surpresa. Alagaram ruas e causaram transtornos. Mas a meteorologia já previa. Não foi causada por nenhum fenômeno atípico. Maio, é bom frisar, ainda é um mês chuvoso. É o 5º mês mais chuvoso da temporada, com valores em torno de 104 milímetros de normal climatológica. De tal forma que os volumes até agora computados pela estação do Instituto Nacional de Meteorologia apontam apenas 37,3 milímetros no universo de mais de 100 milímetros. A boa notícia é que, segundo o climatologista, vem mais chuvas por aí, uma característica do mês de maio. Considerando que ainda faltam 14 dias para finalizar o mês, existe grande possibilidade de outras chuvas como essa que foram configuradas na madrugada de ontem. Chuvas em torno de 10 milímetros, 15 milímetros, para possivelmente fechar a média. Para junho, julho e agosto, com o fim do período chuvoso, a previsão são de dias com ar mais seco e bastante iluminados. A temperatura só vai ficar agradável mesmo durante as madrugadas. Nós temos uma situação de El Niño configurado. O El Niño é o fenômeno do aquecimento das águas do Pacífico que invariavelmente retira chuva do Nordeste. Ele estava um tanto quanto adormecido desde o início da estação, mas agora ele mostra a sua cara e vai configurar naturalmente uma estação seca típica, com temperaturas elevadas, baixa umidade e uma radiação bem evidente. E já que estamos falando de previsão do tempo, o climatologista alerta. O BR-Obró vem com pacote completo, ar seco e muito calor. O BR-Obró tem o seu ápice em outubro. Você tem setembro, outubro, novembro, que são os 3 meses mais secos, e dezembro, o início da pré-estação. Nesse intervalo, as condições de umidade reduzem bruscamente. Há um aumento da radiação e um aumento da temperatura. É naturalmente um período que enseja muitos cuidados para a saúde de crianças e, sobretudo, idosos. E agora vamos para um breve intervalo comercial e na volta o Dia TV completa 1 ano de programação no Piauí. E ainda a gente vai conferir as dicas da jornalista Bia Boacari na programação cultural do final de semana. Não saia daí que o Bom Dia News volta já.